também. Muito obrigado pelo convite, obrigado a todas vocês, parabenizar as celebrações, as comemorações que também estão ocorrendo. Para mim foi um convite que chega em um momento mais do que oportuno, tanto na minha vida quanto no momento histórico que a gente está vivendo. É o momento da gente pensar coletivamente, agir coletivamente e pensar coletivamente. Eu sou o Meru Bahia, é um nome indígena, Bororo, como vocês já observaram. Meu sobrenome é Bahia também. O Meru significa caminho da raia ou viajante, aquele que viaja. É uma homenagem, com certeza, uma homenagem que meu pai fez, e que bom que eu tenho esse nome, mas também é saudar o esforço que a gente tem não só de resgate da memória, mas de afirmação da presença também indígena. Então, não é só voltarmos ao passado, mas a gente se dirigir ao futuro. Os povos tradicionais são povos do futuro também, e, enfim, as nossas lutas, elas são voltadas ao futuro, vem desde o passado. Eu sou sociólogo de formação das ciências sociais, estou no doutorado, trabalhando dentro do campo da sociologia urbana, mas também das ciências sociais da cultura, ou a sociologia ou a antropologia da cultura. Tenho uma experiência com lideranças comunitárias, fiz todo o meu trabalho dentro aqui de Salvador, da Bahia, vem desde um trabalho de uma experiência com o grupo Exas, Ciências Sociais, Saúde e Ambiente, e então transitei por estudos da religião, transitei por estudos da capoeira, da qual foi a minha monografia. A minha dissertação abarcou os atores culturais do bairro da Paz, e na tese continuo trabalhando com o bairro da Paz, que é um bairro popular daqui de Salvador, mas, sobretudo, trabalhando com o tema cultura e abrindo espaço para a gente fazer uma crítica também à própria cultura. Aí nós salientamos que é importantíssimo voltar-se às culturas populares, à defesa dos movimentos sociais e culturais, mas observar que o próprio fascismo e a própria extrema-direita se aproveita também das nossas nomenclaturas. Então, é interessante fazermos uma crítica sobre cultura, sobre civilização hoje, haja vista que o próprio movimento fascista e da extrema-direita é um movimento também cultural, é um movimento de transformação e de mudança das nossas estruturas. Bom, eu sou também fotógrafo e roteirista profissional, então essa experiência me deu uma abertura muito grande na própria visualização e visão do mundo, e é isso que eu vou buscar aqui com vocês, a gente fazer um esforço, que eu sempre digo, um esforço tanto compreensivo quanto crítico, dentro das ciências sociais, entre uma visão mais weberiana, uma visão mais marxista, mas também uma visão que eu chamo futurista, desde decolonial, desde uma visão também pós-contemporânea, vamos assim dizer, e uma visão que seja prática. Então, considero, vou tentar aqui compartilhar, porque estou com um problema no computador, não estou conseguindo compartilhar alguns documentos, mas aí o Marcelo, bom dia, ele pode ajudar nesse momento. Então, busco uma visão multidimensional. Quem lê o texto que eu produzi sobre a minha fala, é uma visão multidimensional que eu vou buscar. Multidimensional para investigarmos as diversas causas que constituem os fatos sociais, para a gente conseguir, muito obrigado, Marcelo, para a gente conseguir ter uma visão onde temos não só uma grande abertura, em uma forma graciosa, nossos compatriotas baianos e nordestinos, que temos que respeitar também, obviamente, os gaúchos, os que são descendentes de alemães, italianos direto, alguns deles que não falam nem a língua portuguesa, esses também são brasileiros também, e passam por experiências, ora semelhantes, ora, obviamente, radicalmente diferentes da nossa grande pátria aqui, nordestina e baiana, especificamente. Claro que é uma forma jocosa, uma forma brincando, até provocativa, com a própria situação que a gente vive em termos nacionais. Bom, fui convidado, então, para falar sobre política, introduzir a política, mas fui muito bem recomendado por Edna, por Eliana e por outras pessoas, para que pudesse fazer uma leitura mais prática e mais objetiva, não fazer apenas um levantamento histórico ou das ciências sociais, dos autores, passando por movimentos, linhas e conceitos, mas a gente discutir desde um campo mais prático, trazer a nossa realidade que a gente está vivendo, a saber, um governo fascista, ou proto-fascista, ou neofascista que está ocorrendo no nosso país, recordando duas coisas, dois avisos principais. Primeiro, para termos cuidado, obviamente, com talvez tentativas de invasão, e a gente tem que ficar um pouco nesse automonitoramento, que não é bom,
a gente vai discutir isso um pouco na frente, como isso também faz parte do modus operandi fascista, e de ficar vigiando, dedurando, e ficar em uma política de controle, mas temos que tomar o cuidado aqui, temos que tomar cuidado nas nossas vidas a partir de agora também. E não é um evento, não é um fenômeno social, não é uma discussão, que é uma discussão sobre o que vai acontecer ou sobre o que ocorreu. Não é o fascismo ou o nazismo na primeira década, na primeira metade do século XX. Estamos discutindo o que está ocorrendo hoje, o que está acontecendo agora, exatamente no caminhar dos acontecimentos. Então, para iniciarmos logo, então, pelo que eu entendi, vou ter esses 40 minutos para completá-lo e depois abrir, mas não sei se também qualquer dúvida, qualquer questão, tem suas referências relacionadas a outros movimentos e a outras experiências históricas. Vale sempre lembrar de que um fato histórico ele não surge do nada, ele vem desde uma rede de conexões de fatos, e o seu surgimento, a sua origem na Itália e a sua propagação e movimentos similares, como o próprio nazismo, nós assistimos na primeira década. Faz exatamente 100 anos que esse movimento surge, então é fundamental discutirmos, não é os 100 anos do fascismo, é os 100 anos da presença do fascismo na nossa sociedade, no nosso mundo, e é isso que nós vamos debater. Então, sabemos que tem a ligação com símbolos romanos, sabemos que o fascismo tem as suas relações com o passado mítico, com lideranças fortes, naquele momento, não é o neofascismo de hoje, com partidos de massa, recordando que o fascismo, ele precisa da democracia e da república para surgir. Então, o fascismo é um movimento, como o nazismo, como o bolsonarismo também, eles são movimentos eleitorais dentro do plano eleitoral. Vamos discutir um pouquinho lá na frente o que eu chamo de parasitismo social, precisa de estruturas para remodelar elas. Então, mas para fazer essa breve passagem histórica, o fascismo, então, ele vai surgir na Itália, com Mussolini, ele vai estar recordando de que o nacionalismo, a religião única, a etnia, o racismo, a etnicidade ou o racismo, a diferença entre supostas raças humanas, a defesa do que é tradicional, do que é conservador, isso mais tarde a gente vai discutir os 10 pontos do fascismo, mas para fazer aqui uma breve passagem inicial, recordar de que fascismo e nazismo não são a mesma coisa, porém estão no mesmo campo, e vamos discutir lá na frente, que é o campo da extrema-direita. É preciso a gente recordar de que o fascismo e o nazismo, eles são nomes dados de movimentos que surgem e são da extrema-direita. O que isso quer dizer? Que fascismo e nazismo são movimentos de direita. Quando a gente fala muito em fascismo e nazismo, a gente parece que está falando de algo que está vindo de fora e de algo que vem de fora para dentro das sociedades, e não que surge desde dentro das sociedades. Quando a gente fala em fascismo, a gente esquece que é da extrema-direita. E quando a gente lembra que é extrema-direita, nós recordamos que ele faz parte da direita. Ele é apoiado pela elite da direita, ou pelas elites da direita. A direita é composta pelas elites nacionais. A gente vai, um pouco na frente, discutir isso, como é difícil negociar com a direita. Por que não dá para negociar com a direita? Porque a direita é o poder estabelecido, e é o poder histórico também. E a direita, ela pode precisar do fascismo para resguardar os seus objetivos, a saber, a manutenção da sociedade do capital. Vamos recordar que, quando a gente fala capitalismo, não estamos falando apenas de economia, mas também de política, mas de sociedade. Nós vivemos a sociedade do capital. Então, fascismo, nazismo podem ser recursos a serem usados para salvaguardar. Não é a democracia ou a república, como é a justificativa, é a sociedade do capital. Um misto de conservadorismo e um misto de busca incessante e selvagem pelo lucro e, portanto, da desigualdade. É a manutenção de conflitos. Direita e extrema-direita acirra conflitos. Portanto, aqui já indo para o terceiro tópico, não tem, obviamente, nada a ver com comunismo e socialismo. Mesmo que as experiências do tal dos socialismos reais
chinês, russo, soviético, sobretudo, mas que também no Vietnã, na Coreia, em ditaduras africanas, e a gente sempre tem que lembrar disso, em ditaduras desde a Líbia, desde Angola, passando por experiências do mundo árabe, que reproduziram não só bandeiras, símbolos, mas conceitos socialistas e comunistas, mesmo que a gente pode dizer, isso aí não é socialismo, não é comunismo, mas sim auto-identificavam como. Então, vamos recordar que estados totalitários e estes formatos que surgem no mesmo tempo, portanto, são irmãos, e a gente tem que recordar disso, são irmãos, não gostamos, mas os fascistas são nossos irmãos. O fascista, vamos discutir lá na frente quem é fascista, e desculpa a provocação, mas quem daqui tem protofascismos dentro de nós mesmos? Vamos fazer uma autoanálise do fascismo em nós. E aí cito um filme de Bergman muito conhecido, O Ovo da Serpente. Mas vamos lá. Nazismo e fascismo são diferentes. O nazismo usou exacerbadamente um ultranacionalismo étnico, portanto, voltou-se a um extermínio de uma população justamente por depender absurdamente das concepções racistas, e vou pegar aqui, segundo os textos indicados, de Mbembe e de Peter Paul Perbert, estes movimentos são movimentos que surgem não só desde dentro da sociedade, mas são movimentos de extermínio e genocídio também. O nazismo, ele exacerbou este papel do Estado assassino, do Estado genocida, dependendo única e quase exclusivamente de uma concepção racialista. Lembrar que, mais do que falarmos em racismo aqui nesse momento agora, desculpa trazer um pouco mais para uma leitura mais acadêmica, mas é falar em racialização do olhar, da leitura e a racialização dos processos. Obviamente, quando a gente cita as questões indígenas, a questão da mulher e do negro, vamos recordar que a visão que o homem, que o patriarcado, que o machismo tem da mulher é uma visão racialista, sim. É como se fosse um outro ser, um ser que menstrua ali, um ser que, para algumas sociedades indígenas, suja as lâminas dos machados, ela tem um comportamento diferente, a mulher tem um comportamento diferente. Isto é uma visão racialista. Isto é, temos que tomar cuidado com todo o intento territorialista, e as lutas dos movimentos sociais dependem da territorialidade, e é necessário porque está se perdendo o território, então tem que lutar por ele. Mas recordar que o fascismo também se territorializa, também passa por um discurso de uma defesa racial e local. Não é colocar que o movimento social tende, não é isto, mas é dizer que o fascismo ele vai se aproveitar das nossas estruturas. Como combater o fascismo lá na frente, a gente vai discutir, é combater ele dentro da gente, politicamente, publicamente, mas também nos nossos âmbitos privados. Então, uma coisa, nazismo, comunismo e fascismo não é a mesma coisa. Tem tortura, tem genocídio, tem políticas voltadas a extermínio, tem uma visão racialista, quem conhece a literatura russa e chinesa sabe muito bem o orgulho soviético, aquelas estátuas imensas. Então, uma visão étnica, sim, uma visão racista, sim. Claro que não tem como comparar, porque o objetivo e o voltar não é um voltar meramente racista ou meramente de alçar uma elite política e uma elite do capital. O fascismo e o nazismo são movimentos dentro do capitalismo. E mesmo que eles tenham discursos anticapitalistas, eles têm discursos anticapitalistas, sim, vamos recordar e vamos estudar isso mais na frente. O Bolsonaro, ele representa demais, então, a Van, o Madeiro, são as novas elites que estão ascendendo no capitalismo, mas é capitalista. Trabalha na mais-valia, trabalha reprimindo, trabalha anulando direitos, trabalha voltando ao lucro, totalmente diferente do Estado soviético, das experiências de comuna, de autogestão. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Bom, passou aqui, terceiro ponto. Quarto ponto, ditaduras militares e fascistas pelo mundo. Nós temos na Espanha, nós temos em Portugal, nós temos pela África, pela Ásia, pelas Américas, ao longo do século XX, ditaduras militares e fascistas. Também podemos colocar, é difícil a gente classificar, porque o fascismo é um movimento que tem data e tem época. Então, o neofascismo é uma outra concepção. Considero sempre lembrarmos de que
é extrema-direita. Então, os estados que hoje estão formados e estabelecidos, da qual Bolsonaro, através da ministra Damares, está lá fazendo parcerias com o mundo árabe, com as ditaduras islâmicas teocráticas, racistas, racialistas, protofascistas, isso é de chamar a atenção. Ora, mas espera aí, os dois que se bicam, o cristão e o muçulmano, os dois que se bicam, eles estão juntos contra o aborto, eles estão juntos para a continuidade do Estado e da sociedade do capital. Então, essas ditaduras militares e as ditaduras fascistas pelo mundo, é bom a gente ter sempre esse olhar mais amplo de que o fascismo é um momento, mas muitas ditaduras se espelharam, sim, nestas experiências do século XX. O século XX é recheado, aqui eu não vou fazer tantas referências, está lá na ementa, mas é recheado de ditaduras. A ditadura, é sempre bom lembrar também que a ditadura militar, as instaladas aqui, nós temos a experiência de Vargas, mas nós temos a experiência militar de fato, pela América toda, com a Operação Condor, pelos vários estados africanos que foram diferentes entre si, desde as atrocidades do Congo, recente em Ruanda, o que aconteceu em Angola, o que aconteceu na Nigéria, recordar sempre dos bantustões da África do Sul, recordar que os Estados Unidos, o principal país capitalista, democrático e republicano, ele tem uma tendência de ser um Estado e uma sociedade e um governo de extrema-direita. Então, ele teve um apartheid também, a gente tem que lembrar do apartheid americano, porque a gente sempre esquece dele, a gente esquece que esses movimentos, Black Lives Matter e uma série de movimentos, ele tem história. Ele vem, os Panteras Negras têm história, a luta contra o conservadorismo e o massacre dos negros e o massacre indígena nos Estados Unidos é de longo século. Então, vamos recordar de que ditaduras militares, ditaduras fascistas, podemos considerar as ditaduras do capital, as ditaduras que implantam regimes autoritários, regimes militares. Portanto, olha só, não é algo de fora da nossa sociedade, não é algo que a ditadura militar ela é o oposto da democracia. É, em determinada leitura, mas em uma leitura compreensiva e crítica, da qual eu busco aqui com vocês, faz parte da democracia do capital, da sociedade do capital. A ditadura militar é um recurso para barrar contrários na lógica liberal. Lembrar de que, quando falamos em mundo liberal, estamos falando da sociedade liberal, estamos falando não só do Estado ou da economia liberal, mas toda a sociedade trabalha na lógica liberal. Então, recordando de que as ditaduras militares salvaguardam o capital, salvaguardam a república. Então, quando defendemos a democracia e defendemos a república, temos que observar que movimentos contrários vão surgir dentro da gente, não vai vir de fora. Vamos lá? Tocando aqui o barco. Então, é possível falar de um neofascismo e um neonazismo hoje? É possível falar também de um neossocialismo? Peraí, isso aí. Pode descer só um pouquinho? Subir, descer agora aqui, isso. Aí. Podemos falar de um neossocialismo, um neocomunismo, um neoanarquismo, o que são esses neologismos e o que era a gente atualizar estas experiências entre fascismo e neofascismo. Então, quem leu lá a entrevista do Jason Stanley, procura esse livro, vale a pena comprar, sobre como funciona o fascismo. Ele vai levantar os 10 tópicos, como a gente vai levantar aqui um pouco na frente, e a gente vai fazer um pouco aqui entre o que foi a experiência do fascismo no início do século e o que é a experiência desse neofascismo hoje. Ok, muito obrigado, Marcelo, vamos lá. Então, extrema-direita, pessoal. Para falar de fascismo, a gente tem que falar da extrema-direita. A extrema-direita nos recorda de que se existe a direita, existe a esquerda, existe o centro. Não vou aqui recordar historicamente como é que se deu isso na divisão do parlamento, o que é que tem isso a ver com a experiência francesa, com a experiência inglesa, mas com essas experiências republicanas na Europa, recordando de que ou é republicana ou são monarquias parlamentaristas. E por que eu dou um sorriso aqui? Porque o capitalismo, ele também precisa da monarquia. E o monarquismo, ele pode estar dentro de uma lógica do capitalismo. Haja vista de que tem um movimento monarquista aqui hoje no Brasil, por pouco a gente não teve um vice
um herdeiro do trono, a gente nunca pode chamar ele de príncipe ou herdeiro do trono, porque não existe a família real legalmente no Brasil, o que é uma conquista da nossa própria república, mas recordar de que a nossa república, ela foi formada e construída e constituída com muitas inspirações e aspirações monarquistas. O próprio formato do presidencialismo, então, ele tem totalmente a ver com o formato da monarquia de Dom Pedro II, com a divisão dos poderes e etc. Vou aqui citar o Raimundo Faoro, os donos do poder, vão lá buscar, vão lá entender, é cansativo porque ele remete a várias pessoas, a vários grupos, ele faz uma história da República Velha, mas ali ele salienta de que a República é um movimento conservador. O Rui Barbosa foi bem claro, a República é antirrevolucionária, então ela é anti o igualitarismo, ela é anti a participação efetiva. A República não é para resolver os problemas sociais, a República é para resolver os negócios das elites. Está no cerne, está no âmago da formação da nossa República. Claro que as constituições, as novas constituintes, elas são um marco, porque elas transformam, vamos sempre lembrar, tem a citação de Teresa Salles, que a cidadania concedida, mas faço uma provocação, é a cidadania conquistada. Se o poder cede, é porque existe um movimento de conquista. Então, a democracia, para a gente, é uma conquista. Não foi cedida pelos militares, porque senão eles estariam até hoje, haja visto que o poder de hoje é para restaurar o poder militar. A extrema-direita, definições. Vamos logo, então, vamos lá. É conservadora, conservadorismo, tradição, tradicionalista, ultranacionalista, rejeição a certas lógicas, estou falando da extrema-direita. A modernidade, ela é um desprezo ao igualitarismo, é também um apoio forte à estratificação social. Eles voltam-se sempre, todo o discurso a gente observa da extrema-direita, não confundir com a direita, mas da estratificação social. Existem os mais poderosos, os mais fracos, tem o sexismo, tem o racismo, a supremacia branca, ela é muito poderosa, mas lembrar de que existe a supremacia lá das etnias principais chinesas, o Modi, Narendra Modi indiano, é um supremacista também. As supremacias existem em todas as culturas, pelo simples processo, infelizmente, natural, social nosso, do etnocentrismo. Então, exacerbadamente, as supremacias, elas nascem também dentro das sociedades. A extrema-direita, portanto, é um movimento conservador, é um movimento ultranacionalista, é um movimento de desprezo ao igualitarismo, é um movimento de resgate de tradições, mesmo que sejam míticas, inventadas, é um movimento que pode se apresentar como sendo antiglobal. Então, essa piada do globalismo faz sentido, sim, na lógica da extrema-direita, por ser ultranacionalista. Mas é piada porque é falsa, é fake news. Ela é formada e construída pelas elites globais também. A extrema-direita não é um movimento apenas nacional, é um movimento internacional de combate às ideias contrárias. A extrema-direita vem combater o socialismo, vem combater o comunismo. Por isso que o recurso de se usar, de se lançar mão das ditaduras militares republicanas, vamos lembrar disso, pessoal, que as ditaduras militares, elas são todas republicanas, elas não são monarquistas, elas não têm outra forma de poder, é a mesma da nossa. Vai ter ministério, vai ter juizados, vai ter a justiça, claro que roupagens diferentes, com usos diferentes, apropriações diferentes, e altamente corrupta, né? Para não esquecermos desse fato. Então, gente, definiu extrema-direita. Definiu extrema-direita, a gente pode passar rapidamente com o que é política. Voltando à extrema-direita, quem é que constitui a extrema-direita? São segmentos das classes mais altas, segmentos das classes médias, segmentos das classes baixas. São e aqui eu vou pegar dois termos muito ruins, são os frustrados e decepcionados. É justamente a direita se utiliza desta autonoção depreciativa sobre si para se levantar.
A extrema-direita é um grito de liberdade do tradicionalismo, é um grito de oposição a modernidades e à quebra de estruturas tradicionais. Então, a extrema-direita, ela é neoconservadora, a extrema-direita, ela é neotradicionalista, a extrema-direita, ela vai relembrar de que é melhor aquele tempo que o homem manda, que o negro, que o índio, que a mulher, e etc., e que novas sexualidades não é possível. O uso da religião é extremamente importante. A religião e língua única. É um único país, é uma única nação, é uma única língua, é uma única religião. Então, a extrema-direita, ela tende à unificação, ela tende, obviamente, a um totalitarismo, mas ela tende a uma destruição. Não tem nada a ver com a extrema-esquerda radical, que são os comunistas revolucionários socialistas, porque a extrema-direita, ela vai tender, por ser racista e tender a um desprezo ao igualitarismo, ela é também um movimento de extermínio e genocida, mesmo que em algum momento não vai aparecer de tal modo, mas em toda a história a gente confere o ódio ao imigrante, o ódio aos nativos dos países, e esta concepção cultural e civilizatória. A extrema-direita e o fascismo são movimentos e processos civilizatórios, por isso que eles são extremamente perigosos. Eles tendem a mudar mesmo as sociedades. Tende a mudar mesmo. O que a gente viu com Hitler era uma nova sociedade que ia surgir a partir dali. E vou fazer aqui uma provocação terrível. Hitler ajudou, inclusive, a modernizar o próprio capitalismo e a modernizar a própria sociedade e a própria política. Então, vamos recordar que se ele não tivesse sido barrado, nós teríamos influências hitleristas e nazistas extremamente presentes na nossa sociedade hoje. Porque eles são movimentos capitalistas. Mesmo que eles tendam a não modernidade, eles buscam um futuro. E modernidade e contemporaneidade visam também o futuro. Estou embaralhando aqui as ideias para a gente ir levando para a multidimensionalidade e vemos o fascismo em nós e o fascismo aqui dentro da nossa própria casa. Vamos lá. O que é política, então? Não vou aqui entrar muito nesse debate. Claro que são vários pontos, hein, pessoal, que é para ser levado no debate, para ser trazido, ser questionado. Como se constituiu o capitalismo? Então, vou voltar aqui antes do que é política. O capitalismo é um movimento que ele surge a partir de 1300, de 1400, e ele com a linguagem moderna, ele explode a partir da... Opa, alguém abriu o microfone? A partir do colonialismo. O capitalismo mesmo, tal qual a gente conhece hoje, é um movimento que surge especialmente a partir das ligas hanseáticas, das ligas burguesas do norte da Europa, a partir de 1300 e 1400. Tem muito a ver com o movimento da reforma protestante, mas tem totalmente a ver, e mais ainda, com a acumulação feita das riquezas no período colonial. O capitalismo eixo moderno, ele surge com a circunnavegação, ele surge com a exploração do trabalho escravo, que é o mais rentável e um dos tráficos mais importantes até hoje. Então, são mais de 500 anos de tráfico humano. O Brasil era um dos países o país que mais escravizou, vale a pena ressaltar este adendo. Então, o capitalismo, ele surge nessa acumulação primitiva, desde os cercamentos na Europa, desde o fim do período feudal, da aniquilação desta divisão de terras feudais, e agora são as novas políticas de cercamento, e é o casamento. A gente aprende e sempre vê, a burguesia fez a sua revolução, é verdade, mas ela fez casada com o antigo poder. O capitalismo surge nas raias, no sangue, na família aristocrática. Ela surge na família tradicional. Ela surge a partir de uma renovação e de uma busca da manutenção do estabelecido. A burguesia casou com a aristocracia financeira e casou com os latifundiários no poder. Tanto é que a burguesia reinstaurou as monarquias ou manteve as monarquias e deixou o povo de lado. Não se teve mudanças, igualitarismo nenhum, nem na Inglaterra, nem nos Estados Unidos, nem em nenhum lugar. Vamos lá. Então,
falou aí o que é o capitalismo, depois eu vou levantar aqui as questões que foram colocadas sobre a necropolítica, um pouco mais à frente, mas voltando, retornando, a esquerda e direita, vale a pena, sim, obrigado, Edna, aqui. Esquerda e direita, qual é a diferença? A direita é o poder estabelecido do capital, é o poder do conservadorismo. Quando a gente fala conservadorismo, é a manutenção do status quo, das antigas lógicas, é a manutenção das antigas lógicas. O movimento de esquerda surge desde o social e é para colocar e encaixar novos atores no jogo político. A esquerda também um grito de liberdade para aqueles que estão excluídos do jogo político. A luta pelo lugar de voz, é a luta, sobretudo, para que haja uma distribuição dos recursos financeiros também, e dos recursos e acessos possíveis. Então, quando se diz o direito à cidade, é o direito para acessar a cidade, é o direito para a polícia não entrar matando à torta e à direita dentro da favela, é o direito aos hospitais, é o acesso à cidade. Então, a direita, ela vai sempre manter o poder do status quo, porque ela é o estabelecido. E, historicamente, ela vem desde uma história antiga. E a gente nunca pode esquecer isso, pessoal. Destituir a direita é destituir uma lógica antiquíssima. E a gente, quando está no campo, a gente, quando está nas cidades, e a gente está em contato com famílias tradicionais, etc., a gente presencia muito bem isso. Globalismo e necropolítica, vou citar um pouco mais na frente. Então, vamos lá. Marcelo, pode só subir um pouquinho, desculpa. Então, o que é política? Então, a gente tem desde a política institucional, a institucionalidade dela, desde a política do dia a dia, desde os novos modos de fazer política. Eu não vou aqui dizer o que é política, mas a política é um conceito sempre aberto e um conceito que deve estar sempre sendo atualizado. A política já foi somente de quem pode votar, a política já foi somente dos reis. Então, ela é dinâmica, ela promove mudanças, e a política é para nós estarmos praticando, não apenas no dia a dia, mas em todas as esferas. Vamos lá. Então, fascismo e extrema-direita. Gente, o fascismo, ele surge da extrema-direita. Ele precisa da direita. O fascismo, ele é um movimento extremamente direitista, extremamente conservador, extremamente tradicional. Ele é um recurso para barrar movimentos contrários e resistência. Se lança a mão do fascismo justamente para combater qualquer chance de mudança. Então, fascismo é um movimento que surge dentro da extrema-direita, portanto, no raio de espectro da própria direita. A direita casa com a extrema-direita, Rodrigo Maia casa com Bolsonaro, porque estão no mesmo campo. Tem os mesmos objetivos. Então, lembrar que, quando a gente fala fascismo, a gente não lembra que tem a ver com a direita. Então, quando a gente lembra de que precisamos negociar com a direita, vamos recordar de que, quando eles precisam, eles lançam mão de ditaduras militares fascistas e aniquila qualquer chance de negociação. Não estou dizendo que não deva haver negociação, mas que deve ficar com os olhos atentos a negociar justamente com o seu provável algoz. Provável algoz não, com o seu algoz. Ele é o algoz. A direita ocupa esse espaço, porque ele mantém o poder. Vamos lá. Então, o que é o fascismo? Como funciona o fascismo? São 10 pontos aqui salientados, que vale a pena muito anotar eles, vale a pena também buscar na internet, buscar o texto de Jason Stanley, como funciona o fascismo. É um texto muito novo, 2018, 2019, mas vamos passar. Como aqui é uma coisa para a gente abrir e para a gente ir pulilando ideias, vamos lá. Número 1, como funciona o fascismo? 10 tópicos. Passado mítico. É um recurso a voltar à tradição, a voltar a um tempo que foi melhor, que é um tempo que muitas vezes tem a ver com o tempo do campo, ao tempo, como a Regina Duarte falou, ele lembra aquele tiozão que faz piadas, que ele não está nem aí, ele fala o que ele quer mesmo, mas ele é uma pessoa boa. Essa concepção é uma concepção tradicionalista. Esse passado mítico reinventado, que pode ter sido na ditadura, pode ter sido no império, pode ter sido na colonização, ou melhor, como eu sempre brinco, quando a direita diz, precisamos fazer com que o Brasil cresça de novo, a minha pergunta é, aos primeiros governos Lula, é isso que você quer dizer? Eu não estou entendendo, porque o Brasil só cresceu ali. Não se cresceu na ditadura, estou para querer saber em termos de dados. Se lá do Dom Pedro II, aquela miscelânea toda como era o mundo, o Brasil era respeitado, era um dos países mais
Era até mesmo. Por isso que os monarquistas estão sempre lembrando, mas vamos lá, gente. Cresceu mesmo, foi, e se tornou um país mais coerente com a própria história internacional de como são os países, foi com o governo Lula. Então, é que eu sempre brinco com a direita, ó. Ah, então você é lulista, bora voltar lá. Eu também concordo, vamos fazer o Brasil voltar a crescer, a gente volta, mesmo que a 1000 críticas devam ser lançadas sobre essa política, sobretudo o casamento com a direita. Casou com quem justamente vai te aniquilar. Então, vamos lá, os 10 tópicos. Propaganda, o fascismo precisa da propaganda. O fascismo, ele é um movimento que ele utiliza a comunicação. Hitler sofisticou a comunicação moderna. Hitler usou demais as estratégias dos movimentos socialistas, comunistas e anarquistas, de folhetins diários, de antes da comitiva dele chegar nas cidades, já se tinha jornais, folhetins, propagandas, cartazes, anunciando com ideias centrais, ideias modernas de como a gente, quem conhece minimamente de empreendedorismo, sabe, de a comunicação tem que ser direta, tem que ser objetiva, não é tratando você cliente, é o você pessoa, chegue até nós, venha até nós, este movimento de captação e de coletar a atenção das pessoas é um desenvolvimento fascista, sobretudo nazista, mas também que os estados socialistas e comunistas desenvolveram demais. Como eu vou levar lá na frente, o fascismo, ele utiliza tudo que já está aí, mas ele remodela na defesa do capital através do racismo, e não duvidem, se for preciso voltar a um neocolonialismo, a uma neoescravidão, volta sim, pessoal, volta sim. E se justifica por lei, se justifica pela religião, como foi o movimento da escravidão. Vamos lá. Então, os 10 tópicos. Anti-intelectualismo. O fascismo, ele precisa de uma prática anti-intelectualista, anti-acadêmica, anti-cientificista. Por que ele precisa disso? Porque tanto ele tende a uma nova sociedade, e nova fake news, porque é a velha sociedade. As fake news entram totalmente. Hitler falava, gente, os comunistas querem destruir a Alemanha. Como se diz, a principal palavra de Hitler, que estava na boca de Hitler, é comunismo. O judeu entrou ali como apenas um apanágio para a gente salientar que é um movimento também anticapitalista. Esse movimento capitalista, ele tem estratégias anticapitalistas. Ele vai pegar os banqueiros, se deixar, Bolsonaro assalta e toma tudo. Ele é um golpista, o fascismo ele é o golpista, ele dá golpe em todos os seus parceiros. Claro que a fake news entra, o Hitler, o Mussolini criou uma série de noções contra o imigrante, o Erdogan, temos o estado da Hungria, o polonês que está lá, o ucraniano, os estados croatas. Gente, vai pesquisar esses países do leste europeu, que a gente sempre esquece. É ali que está a escola fascista. É ali que está a escola da supremacia branca. Não é só os Estados Unidos. A supremacia branca tem como base o território ucraniano, o território mítico, do passado mítico, de que os povos indo-europeus, eles se constituíram naquele território. Tanto é que, no conflito que se teve ali com a Rússia, por onde foram várias pessoas, inclusive brasileiros da extrema-direita, lutar, porque lutar pela Ucrânia é lutar pela salvaguarda da supremacia branca. Pergunta para um ucraniano o que eles acham dos supremacistas americanos. Eles odeiam, porque eles são supremacistas. Por que eles têm mesmo que passaram por um Estado soviético? Porque os soviéticos também usaram a terra arrasada, aniquilaram, e Hitler deu muito apoio a esses povos eslavos. Vamos lá. Anti-intelectualismo, anti-cientificismo, tem a ver com o quê? Porque a ciência vai bater no fascismo. A ciência política vai contestar a economia, a ciência política e, sobretudo, você não pode ter instituições de livre pensamento abertas em um governo fascista. Você não pode estar produzindo sobre a verdade, porque o trabalho é sobre a mentira. Opa, desculpa. Eu cliquei aqui uma coisa errada. Vamos lá, gente. Então, irrealidade. Então, como é fake news, é mentira. Trabalho o tempo todo com a irrealidade. Trabalho o tempo todo com... é o brasileiro típico. Alguém abriu o microfone? Todo mundo pegando aqui, todo mundo tá legal, falando muito rápido, devagar, salientem, por favor, observem. Vamos lá. Então, trabalhe com a noção do irrealismo,
da irrealidade. É a construção não só de um passado mítico, aqui atualizando esse autor, mas é a construção de um presente também ilusório. Aqui eu não gosto dessa terminologia mítico como ilusão e mentira, porque o mito não é isso. O mito é uma verdade cultural, faz parte da cultura. A gente pode questionar o que seja verdade. Bem, hierarquia é um governo que é hierarquizante, é extremamente hierarquizante. Eu sou o presidente, eu que mando, não estou nem aí. Pode sair o ministro da Saúde, bota o militar, quem manda aqui sou eu. É hierarquia do homem com a mulher, é a hierarquia entre raças humanas, entre grupos humanos, regiões, vitimização, estamos sendo atacados, estamos sendo aqui, tem os comunistas, tem os modernistas, os gays, os sociólogos, os filósofos, os artistas, os negros, os ciganos, os índios, quer dizer, é o mundo contra o fascista, porque o fascista ele não tem nada, gente, o fascista ele está num território vazio, ele precisa preencher, desculpa usar esse termo, esta mediocridade da qual ele está colocado, com ataques constantes e com a reversão e inversão da realidade para ele produzir a sua realidade. É uma pessoa que não está nem aí para ler, não está nem aí para ouvir, não está nem aí para conhecer, é o troll da internet. Esse é um personagem e é um papel social que sempre esteve presente na nossa sociedade. Vamos lá. Lei e ordem. Então, o fascismo ele vai trabalhar na lei, ele vai trabalhar na ordem, ele vai fazer a lei em movimento, criar a lei. A gente está vendo agora aqui. É segunda instância, primeira instância, pedalada, não é? Primeiro você condena, depois você verifica se a lei é realmente viável. Então, a sua ideia de ordem é uma ideia muito poderosa, já que é uma busca por uma civilização, é um intento civilizatório. Portanto, é um intento ordeiro, é um intento de aniquilar a diferença e não mudar a sociedade. Aí vou citar aqui o Lutino Visconti, o filme O Leopardo. Vale a pena ver O Ovo da Serpente de Bergman, mas vale a pena ver o Visconti, o Leopardo, acho que alguns de vocês conhecem. Vou falar aqui algumas, porque a maioria aqui são mulheres, vale a pena a gente ficar aqui, ó, todas, todos. Então, vale a pena vocês verem esse filme, O Leopardo. O Leopardo, ele tem uma frase que começa e termina, e é um filme muito longo, muito interessante, que ele vai dizer, é preciso que as coisas mudem para que elas continuem as mesmas. Conta a história de um lorde italiano que passa pelo processo revolucionário e de unificação da Itália, e ele simplesmente se mantém no poder para sempre. Então é preciso que as coisas mudem para que continuem as mesmas. Este é o lema do fascismo também. Portanto, ele é fake news total. Catarina, acho importante buscar aprofundar nos conceitos citados para não ficar tão solto se possível. Certo. Ok, quando estou dando a passagem aqui, vou tentar aprofundar e ir aprofundando, mas aqui na própria construção dessa apresentação é ir aprofundando e modelando esses conceitos do fascismo. Levanta só um pouquinho, então, mas é isso aí, vamos lá. Quem é o fascista? Desculpa, só manter aqui os 10 pontos do fascismo. Então, tem a ansiedade sexual, a tensão sexual, tem um voltar-se completamente à ideia moralizante da sociedade, em castrar a sociedade, em aniquilar as outras sexualidades e as outras sexualidades presentes em nós mesmos também. Então, tem todo um objetivo contra estupradores, desordeiros sexuais, palavras como assim. Então, classifica a esquerda como sendo pervertidos, come criancinha, etc., quando não, sendo talvez eles mesmos os pedófilos da vez. Então, temos o apelo à noção de pátria, ultranacionalismo, e a desarticulação da união e do bem-estar público. O que isso significa, gente? Que o fascismo, ele é um movimento que ele, na verdade, divide a sociedade e divide o poder na sociedade. Ele toma o poder todo para si, mas ele divide em seus pares. Então, ele vai acusar os trabalhadores, os comunistas, eles são preguiçosos, eles precisam trabalhar, eles precisam estar dentro ali dos campos de concentração para justamente sair dessa lógica, desse intento preguiçoso. Então, avançando, quem é fascista? Então, já salientamos, então, que é uma questão de classe, as classes mais altas, as classes médias, sobretudo a classe média, que ela se reivindica como sendo atacada pelo intento modernizante,
com novos grupos sociais ascendendo, novas classes, novas formas de divisão. Tem os traços identificáveis do fascista, eles são bem óbvios, que a gente vê uma violência, a gente vê um sectarismo em todos os âmbitos da vida dele, a gente vê uma frustração, uma decepção, uma vitimização, a gente vê um voltar-se aqui, poxa, eu branco, estou aqui tendo o meu lugar roubado pelos negros. Vamos lembrar que esses traços identificáveis do fascismo significa, obviamente, você não ter nenhuma prática dialógica, então, nenhuma prática de comunicativa, aberta de fato. Então, é extremamente restritiva, é uma comunicação extremamente limitada a do fascista. A gente vê Bolsonaro, ele não está dialogando com ninguém, ele não está informando o que acontece. Por quê? Porque, dentro da cabeça dele, dentro da cabeça do fascista, você não tem que informar nada. Porque se você está numa luta civilizatória contra os modernistas de plantão, do capitalista ao comunista, você não pode abrir os seus flancos, você não pode ter negociação. O fascismo, ele é um movimento social, ele é um movimento amplo, ele é dinâmico, ele é atuação. Vamos lá. Fascismo e sociedade. Aqui a gente já indo um pouco para o que vai ser talvez uma das partes mais interessantes, é justamente que o fascismo, então, ele é um exercício do poder. Fascismo é exercício de poder. O fascismo é uma política de extermínio. O fascismo, ele mantém antigas normas, porque ele precisa destas antigas normas, ele está assentado no conservadorismo, ele está assentado numa lógica aristocrática, inclusive, do campo, relembrando que os capitalistas de hoje, eles praticamente fotocopiam as práticas, conservadoras e tradicionalistas do campo. Então, a maioria, inclusive, dos grandes capitalistas no mundo todo, eles nem vivem na cidade, os subúrbios, os locais de moradia deles, não é a cidade. Existe um certo ódio à cidade. Não lembrar de que o Wall Street, ele é o capitalista. O Wall Street, ele não é o capitalista. O Wall Street, ele é um representante dos capitalistas. Mas o capitalista mesmo, os grandes donos, os grandes poderosos, eles não estão dentro dos centros urbanos. Mesmo que eles podem ter suas casas, seus prédios, etc. Mas eles não moram nesses locais. Eles não gostam da cidade. Eles não andam pela cidade. Então, é interessante perceber que existe esse voltar-se ao campo da própria pessoa da cidade. Isso é para a gente ver como é um movimento confuso mesmo. Ele surge na cidade, ele opõe-se à cidade, ele não é o ricaço, ele não é o morador do campo, mas ele embaralha todas essas experiências dentro de um imaginário só, e ele se agora proclama um agente pela nova civilização. Então, vamos lá. Necropolítica, mudanças ou continuidades. Aqui a gente entra, vou falar primeiro da mudança e continuidade, depois da necropolítica. Gente, o fascismo, ele muda a sociedade ou ele mantém a sociedade como estava antes? Essa é uma pergunta que tem que ser válida. O bolsonarismo, o Mussolini, Hitler, muda de fato as estruturas da sociedade ou mantém as lógicas sectaristas, segregacionistas de então, impedindo que o movimento mais modernizante rompa com esta lógica? Isso é uma pergunta não para a gente responder, mas para a gente sempre refletir. O fascismo, ele precisa das estruturas sociais, ele precisa da ideia de família, ele precisa da ideia de religião, da ideia de pátria, de nação, a ideia de lazer. Tudo, você observa que o Bolsonaro, ele é um fascista, um protofascista de carteirinha mesmo, porque tudo dele é fascista. É o seu café simples, é a sua camisa do Palmeiras, é o seu chinelo, é a forma com que ele fala. Então, nós estamos de frente aqui a um fenômeno social mesmo, à la Durkheim, à la Weber, de construção de formas de ser. O fascismo, ele faz com que a pessoa esteja membra, se integre, ele constitui personalidades. Então, pessoal, indo aqui aos últimos pontos aqui bom, que eu acabei não colocando sobre os 10 pontos lá, né? Eu acabei passando direto, mas só retornar um pouco, que eu acho que vale a pena a gente retornar, que os últimos 10 pontos, espera aí que eu acabei aqui
perdendo aqui, onde está? Só um momento. E um desses pontos principais do fascismo é justamente o ultranacionalismo e este movimento superétnico e a militarização. Então, é a política do nós e do eles. Então, essas mudanças, esse choque que o fascista faz na sociedade, ele é porque ele está afirmando quem somos os nós e quem somos os eles. São nós contra os imigrantes, nós contra os comunistas, nós contra os judeus, nós contra os venezuelanos, nós contra todos, o negro, a mulher, o índio, todos que estão aqui dentro e opõem-se a esta futura modernidade. É confuso o fascismo, porque o fascismo ele bate na modernidade porque ele quer reaver um passado mítico, esse passado que não existiu, e esta modernidade que ele está promovendo, porque o fascismo ele promove modernidades, porque, querendo ou não, é o que está acontecendo hoje, mesmo que seja reproduzir lógicas antigas, é atual. Então, biopoder e necropolítica. A necropolítica é um conceito muito importante, eu salientei aqui nos textos recomendados, porque para a gente não ficar apenas restrito às concepções sobre fascismo e ficar falando em fascismo, mas o que é que está por detrás do fascismo? O que é que define o fascismo também? Define-se também pela política de morte. O fascismo é uma política de morte. Quando o Bolsonaro está retirando direitos, está retirando, aniquilando com os equipamentos, com as políticas públicas, quando o Bolsonaro ele está fazendo uma verdadeira transformação do Estado, quando se diz, nós não temos dinheiro para pagar o Pantanal, nós não temos dinheiro, o Fundo Pantanal, nós não temos recursos para ver o óleo, isso significa que ele está aniquilando a sociedade, deixando a sociedade deixar morrer. Quem lê o texto do Mbembe, quem lê o texto de apoio ao Mbembe, vai recordar exatamente que é o fazer matar, deixar viver. Então, é matar e não viver. Ok, 10 minutos. Matar e viver. Quem pode morrer, quem pode viver nessa sociedade. Então, o biopoder é um conceito de Foucault, é o conceito da política sobre os corpos, sobre a política sobre a morte, não sobre a vida. A necropolítica faz uma oposição ao biopoder, justamente criticando que não é apenas da vida, é a morte. Então, nós temos aqui uma síntese juntando racismo, colonização, racionalidade, capitalismo, governos e fascismo. Lembrar que o fascismo é um movimento racional. Ele precisa, ele se utiliza de valores, de tradições e de irracionalidades, mas ele é um movimento racional, ele tem planejamento, ele tem agenda, ele se utiliza de todos os recursos, o que a gente chama racionais, para existir. Para a gente não ficar dizendo assim, o racismo é coisa ali de ignorante, de troglodita, não, é coisa de gente que está pensando, infelizmente. Então, o Estado é um Estado assassino, dentro do Estado fascista, é um Estado, e esse Estado, de exemplo de como o fascismo está produzindo modernidades. O fascismo, quando eu considero modernidades, é para a gente sair da ideia de que a modernidade é apenas algo positivo, mas a modernidade, a contemporaneidade, é o que há. O índio, ele é moderno, ele está também contribuindo para o viveiro de Castro, um dos textos indicados, o perspectivismo. Tudo que está aí hoje é moderno, tudo que está aqui hoje é presente, tudo que está aqui hoje vai ser futuro. Então, se tem um neofascismo, o futuro pode ser neofascista, o futuro pode ser aquilombado, pode ser aldeado, o futuro pode ser da cidade, pode ser do campo. O que existe, isso é uma leitura sociológica, o que existe na atualidade é o que existe na atualidade. Não é um tempo passado. Os índios estão no passado, os índios estão no presente. O fascismo está no presente. É a modernidade nisso, não dizendo que o fascismo está modernizando ou sendo um movimento progressista. Mas ele faz parte da modernidade, infelizmente. Pode subir um pouquinho, Marcelo? Tenho 10 minutos para finalizar, vamos lá? Então, bom, nós temos, então, entre um Estado assassino e um Estado assistencial, ok, Juliana, ok. Então, nós temos aqui uma tríade aqui, porque o Estado fascista ele é um Estado assistencial também, não vamos recordar, vamos lembrar disso. É um Estado que ele vai fomentar uma classe, ele vai fomentar um grupo social, ele vai construir uma série de institucionalidades que vai assistencializar, mas aí vale a pena a gente questionar, dar assistência a quem? E aqui, esta provocação que eu fiz dessa dicotomia é justamente
O Estado assassino versus o Estado assistencial. O Estado fascista, ele quer aniquilar o Estado assistencial, de verdade, para ele tornar um Estado corporativista. O fascismo, ele é corporativo. A sua assistência, ela vai ser corporativa. É o poder do privado sobre o público. Então, podemos, no cenário político do Brasil, como você analisa essas alianças que foram feitas da esquerda com a direita, que culminou com o golpe? Eu analiso como uma estratégia que faz parte do jogo político, e lembrar de que o que é democracia e república é isso. Não vamos lembrar que a democracia é uma coisa que é a melhor coisa do mundo. Não, é o que nós temos ainda. A democracia, enquanto democratização, é melhor a gente falar em processos democráticos e democratização do que a pura democracia, porque a democracia, ela, a depender de quando e de onde ela se estabelece, ela pode ser extremamente desigual. Então, essas alianças com a direita são alianças estratégicas, porém, são alianças que tendem a dar errado. Por quê? Porque é a aliança da esquerda com a direita contra quem, pessoal? Contra a própria direita. Na sua facção extrema-direita, na sua facção fascista, na sua facção bolsonarista. Não significa que não há atores do campo da direita que podem somar na luta contra a extrema-direita, mas salientando que você vai estar junto com alguém que compartilha mentalidade, compartilha história de vida, compartilha riquezas e poderes e objetivos com o próprio alvo desta aliança, que é a extrema-direita e o fascismo. Aliar-se com a direita é, muitas vezes, abrir um caminho, no caso, inclusive, até eleitoral, para um golpe total. Lembrar de que eu estou falando que precisa de eleição, é eleição, vírgula, né, pessoal? Que a eleição que a gente teve no Brasil é uma eleição entre aspas. A eleição de Hitler foi uma eleição entre aspas. Uma eleição que foi na base do fake news, na base da corrupção, na base do aniquilamento. E, obviamente, nos cerceamentos políticos. Então, para irmos ao final, podemos falar de um classismo racial, um racismo de classe. Por que eu estou aqui, indiquei falar em necropolítica e em racismo? Porque estamos falando do Brasil, estamos falando de um mundo em que vários processos e vários mecanismos racialistas se desenvolvem à torta e à direita pelo mundo. O ódio ao imigrante, ele é racista. O ódio à mulher, ele é também racista. Claro que a gente pode colocar que as questões sexuais, gênero, elas são anteriores, tanto é que o principal objetivo, e aí para ir finalizar a minha exposição, é o patriarcado. Não vamos esquecer disso, que o fascismo, a extrema-direita e a direita, elas são manifestações do patriarcado, elas são manifestações do patriarcado que foi se remodelando historicamente, que teve no poder soberano do rei ou da religião durante o tempo feudal, que ele tem agora sobre o poder dos burgueses, da sociedade, dos mercadores e produtores, da sociedade, dos agentes financeiros, mas é a lógica do patriarcado. É o patriarcado. E aí sinalizo um livro, é O Assalto ao Hades, é um livro em espanhol, não me recordo aqui o nome dela, González Rodrigues. Um Assalto ao Hades é uma revisão muito interessante, uma leitura muito interessante sobre o patriarcado, onde vai estar várias ideias muito interessantes ali dentro, e sobretudo para hoje. Bom, para irmos ao fim, então, aqui é um conceito que eu mesmo criei, aqui é o estado de terror permanente, o estado de horror permanente que a gente vive. A gente vive em um mundo onde a política, ela autoriza o horror e o terror da população. O terror enquanto expectativa de que algo ruim aconteça. O horror é o acontecimento. Então, a Polícia Federal está lá para reprimir os movimentos no campo, está lá para reprimir os movimentos indígenas, a polícia está para reprimir o movimento social na cidade. A justiça não está fazendo reparação histórica com aqueles que foram escravizados, com os índios, não está abrindo as possibilidades. Claro que a gente entende a política em termos apenas burocrático, em termos de uma visão burocrática e administrativa, à la Weber, em termos legais e oficiais, mas a política, vamos lembrar, como Marx, é uma política encarnada, de sangue, de osso, de gente, é uma política de ação.
esta política que está aí hoje é uma política que mantém o estado de terror e horror. É o medo de ser assaltado, roubado, estuprado, de ser invadido, o medo de ter sua casa tocada a fogo, é o medo da morte, em outras palavras. Então, vivemos esse estado. Não sei se o Marcelo poderia subir só um pouquinho agora, se ele está aí. Ok. Não tem mais nada embaixo? Ah, é porque eu estou com a imagem aqui, gente. Aqui, tirei, desculpa. Eu não estou conseguindo ver. Você pode só subir mais? Não dá para subir mais, dá para subir. Ok, gente, eu vou pedir só uns minutinhos a mais, mas não vou me estender mais. Então, nós temos aqui uma grande revisão para entender o fascismo como um movimento e esses governos autoritários que a gente vive, não é só os governos totalitários, a monarquia é um governo autoritário, essa democracia do capital é um governo autoritário, onde o pobre, o miserável, ele não tem os seus direitos iguais, ele não tem nem acesso às benesses e não tem nem chance de organização. É como se diz, uma doméstica, um trabalhador doméstico, um trabalhador que trabalha em um condomínio, um trabalhador do campo, um motorista, ele não tem tempo para ser revolucionário. Ele tem que trabalhar mais de 40 horas, né? Ele tem que transitar pela cidade 2, 4 horas para conseguir ir e vir. Então, é um movimento que aqui é chocante. O fascismo e o neofascismo, ele vem da aristocracia financeira, ele está ligado intimamente com os latifundiários, ele está ligado com a burguesia industrial financeira, ele tem aspirações, inspirações monarquistas, tende-se, como o terceiro Reich em Hitler, a virar uma nova monarquia, um novo império. Ele é um movimento desde os militares, ele é um movimento que ele precisa da religião, porque a religião é o que vai autorizar e legitimar a cultura dentro do fascismo. A cultura dentro do fascismo é uma cultura religiosa, ou pode ser cristã, católica. Lá em Hitler era uma coisa muito meio confusa com o ocultismo, mas a religião é extremamente presente, obviamente, e esse lupesinato, depois eu posso dispor uma série de textos aqui, com esse lupesinato da burguesia que o fascismo vai somar e vai surgir. É o Madeiro, é o Davan, não é os maiores industriais apenas, é este lupen que não está posicionado na burguesia, nem tão embaixo, nem tanto em cima, porque o fascismo, ele alça ao poder novos grupos econômicos, novos grupos, ele vem com um movimento também econômico. Então, ele precisa da mídia, ele é um movimento social, e aí considero como parasitismo social. É um golpismo que não para, o fascismo, ele dá golpes em cima de golpes, ele tende a dar golpe em todas as esferas da vida dele, porque é um movimento de uma nova sociedade, é isso que eu quero lembrar. Nova sociedade, tal qual as velhas normas, as velhas tradições, sim, mas é novo isto. Por que é novo, gente? O que aparece no presente é novo, mesmo que tenha amarrações com o passado. Então, o Bolsonaro é um fascismo, desculpa, voltando aqui, parasitismo, então, parasitismo, ele ocupa, ele se alimenta e retroalimenta das estruturas sociais da gente. Tanto é que o nazismo pegou o socialismo, tanto é que o Bolsonaro, ele muitas vezes ele usa de recursos populistas, ele usa daquela linguagem de que estão nos atacando, estamos fazendo uma revolução. O fascismo, ele vai pegar as palavras da esquerda e vai reformatar e ressignificar ela. Eles são parasitas mesmo. Como Dilma falou, estão ruindo o Brasil por dentro. O fascismo surge desde dentro da sociedade, é o ovo da serpente. Então, Bolsonaro é um fascista no Brasil, um proto-fascista, um neofascista, é um parasita social. A gente observa como as suas milícias, que são os principais grupos que ele alçou o poder, lembrando que não são mais aqueles antigos, já estou finalizando, pessoal, os antigos matadores que ganhava por um trocado para matar. Hoje o matador, ele é riquíssimo, como o Adriano da Nóbrega, como os Bolsonaros, eles vivem em condomínios de luxo, eles constituem uma nova classe e eles participam da economia também. Então, vem os evangélicos, vem uma nova burguesia junto com eles. Então, o parasitismo social, ele vai munindo a sociedade por dentro e reocupando. É o golpe no mercado, o golpe na política, lembrando que é um movimento capitalista e é um movimento também internacional.
Estado de horror, de terror permanente, de horror permanente, não precisa nem dizer. E aqui são os 3 Cs. O que é preciso para a gente, né, não só para qualquer análise sobre fascismo, mas para tudo? É compreender, criticar e combater o que está de errado. Então, gente, termino minha fala aqui, agradecendo a oportunidade, e é importantíssimo. Eu sei que uma colega aqui colocou que precisaria aprofundar mais muitos tópicos. Eu estou aqui com uma série de anotações, então qualquer dúvida, qualquer ponto, mas tentei fazer uma passagem tanto histórica do fascismo, tanto abarcando a história do capitalismo, encaixando dentro de um movimento que é histórico, portanto, ele pode voltar ao passado e trazer elementos do passado. Se for para voltar para a escravidão, volta para a escravidão. Se for para voltar a uma ditadura militar, volta à ditadura militar, encaixando o fascismo dentro também do racismo, entendendo o racismo como um processo de racialização dos grupos sociais. Os 3 Cs é compreender, criticar e combater. A sociologia compreensiva de Weber, a sociologia crítica de Marx e a prática combativa dos movimentos sociais. Precisamos compreender, interpretar, mas precisamos também criticar. Então, gente, encerro minha fala, estou aberto ao diálogo, vamos